Boa noite então a todos. Vamos dando continuidade aqui aos nossos encontros do Ultrassom Point of Care, nossos encontros dominicais. Brincaram comigo que a foto inicial ele estava muito sombria, né? Essa aqui é uma foto mais animadora para a gente começar ali. E pro pessoal que estranhou, né? Sempre em algumas apresentações o pessoal tava rindo que aparece a voz de umas crianças gritando e participando. Então ali tem as duas autoras, dá para ao longo da apresentação vocês tentarem descobrir quem é que está falando. A nossa ideia é continuar, né, o nosso programa, então reuniões semanais, está bem interessante dos últimos dias. O pessoal ao final pode ir colocando ali no chat, até de maneira privada, as dúvidas que vão apresentando. Aí eu vou podendo ir discutindo e conversando um pouco do que surge ali de dúvidas, de ideias, seja desse tema, seja até das aulas anteriores, para as questões práticas, o que puderem enviar de dúvida de exames e tal, fica interessante ser pelo WhatsApp. E todas essas aulas vão sendo disponibilizadas ali no canal no YouTube, vai saindo pouco a pouco, todos sempre às 21 horas, né? Vai 15 em 15 minutos saindo a aula no conteúdo completo. Nosso programa aqui hoje, então, nosso sexto encontro, é a metade do nosso programa do Ultrassom Point of Care. A gente vai estar falando sobre esse tema aqui, que é o EFEST, que confesso para vocês que me empolguei bastante enquanto eu preparava a aula, enquanto eu ia organizando, porque fecha muitos assuntos, ele consegue juntar muitos tópicos do que a gente já conversou nos encontros anteriores e inclusive consegue funcionar já como uma base para outra metade do programa que a gente tem pela frente, que é a parte do ecocardio. Então acho que ele faz um bom fechamento dessa primeira metade para a gente poder fazer a nossa formação e dar uma ideia bem prática, uma ideia bem útil do ultrassom point of care e das suas aplicações. O programa da nossa aula, então, não é o Solfest, que a gente está falando, uma versão estendida dele, que é o chamado DFest. Vou falar um pouquinho para vocês na questão da motivação desse exame, da anatomia, né, o que a gente precisa reconhecer como achados normais e achados alterados, e como é que a gente vai num passo de fazê-lo, de fato, e tornar isso uma coisa relevante, né? Sempre tentando buscar um conteúdo muito prático, né? Uma visão muito pragmática de como usar o ultrassom para conseguir ajudar a vida de vocês. Sei por informações de alguns colegas em comum, quanto tem gente que tem participado dos cursos, mas que está em condições complexas de trabalho, de tensão pela carga, então tentando trazer o ultrassom de novo para ajudar e não para ser mais um problema, né? Uma dificuldade no trabalho de vocês. Volto aqui para um slide que estava, eu acho, nas nossas aulas iniciais, na primeira, se não me engano, que era dar uma proposta do ultrassom point of care, dizendo que ele, né, muitas vezes, é a medida que a gente encontra de solução, né, é um catalisador de avaliações para a gente conseguir ter uma resposta mais imediata, porque muitas vezes quando a gente se depara com um paciente grave, seja na UTI, na emergência, na enfermaria, a gente se dá conta como o sistema de trabalho dentro do hospital pode ser moroso, né? Pode ser devagar, e aí a gente se baseia no exame físico que pode nos dar pouca convicção para determinados diagnósticos, uma avaliação laboratorial que às vezes a gente precisa de muitas etapas, né? Entre fazer pedido, coleta, resultado e tal, 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 e da mesma maneira a avaliação da imagem, né? A gente depende de uma equipe adequada, de custos, de riscos, de transportes e assim por diante. E eu achei interessante, fui buscar de novo esse meu slide inicial, porque revisando do FAST, todas essas críticas, ele descreve o nosso sistema quando está falando de trauma abdominal. Essa aqui é uma revisão muito boa, que depois eu vou mandar para vocês, que é do British Journal de anestesia, e que eles falam exatamente isso, a dificuldade de exame físico, laboratorial e imagem, que por isso que o FAST se mostra como um tema, né, como uma tática tão interessante de avaliação e de uso do point of care. O que eles falam dessa revisão? Né? Que todos nós, certamente no Brasil, muito mais do que na Inglaterra, a gente vive uma epidemia de trauma, né, que essa epidemia acomete principalmente pacientes jovens, e que 30% a 40% da mortalidade estão diretamente relacionados com a questão de choque hemorrágico. Que quando eu estou falando de trauma abdominal fechado, que seria o protótipo do paciente com o que a gente vai fazer o FAST, o nosso exame físico é pouco acurado, né? Eu tenho dificuldade em palpar, percutir uma barriga e dizer se tem sangramento ou não.
e que as alterações fisiológicas que os pacientes vão apresentar quando eles estão sangrando têm uma sensibilidade muito baixa. O que isso quer dizer? Que só vai ter uma alteração, sei lá, de hipotensão, de frequência cardíaca mais alterada à medida que eu já perdi uma quantidade de sangue considerável. Isso aí já está muito bem definido, né, pelo ATLS, todos os guidelines de trauma, então nos mostrando a necessidade de ter esse diagnóstico mais precoce. E o FAST vem justamente com essa abordagem. Já tem estudos mostrando que eu consigo reduzir tempo em indicar uma laparotomia quando eu uso o FAST na emergência, quando eu vou avaliar um paciente, e também mostrando que para cada 3 minutos de atraso na indicação da intervenção cirúrgica, eu aumento em 1% a minha mortalidade. Então são dados bastante robustos, mostrando a importância desse exame. Outro dado que eu acho interessante é que essa literatura, além de ser uma questão de trauma, é uma avaliação do pessoal, seja da emergência, pessoal que trabalha da cirurgia propriamente. Então, são dados muito objetivos. Até estava lendo os temas ali e tal, tem muitas frases de impacto, mas são coisas muito simples e muito definitivas da avaliação. Então, é bom ver essa batida de um exame que consegue ser tão resolutivo, né, sendo prático, sendo ágil e dando respostas que a gente consegue usar de maneira imediata. Vantagens, então, do exame do FAST, né? Por que vale a pena conhecer essa técnica e aplicar ela? É um exame que é rápido, não leva mais do que 3 a 4 minutos para a gente conseguir fazer uma avaliação. Ele vai ser realizado, né? Ele pode ser, mas ele tem que ser feito na beira do leito. E tem essa frase aqui sensacional dizendo que a morte começa na radiologia. Claro, o que eles querem dizer com isso, né? Não é culpa dos radiologistas, mas toda vez que eu tiver um paciente que está instável, né, num contexto ainda mais num cenário de trauma, eu transferir ele de unidade, deixar numa unidade que não tem o cacoete, né, de cuidado de um paciente grave, não tem monitorizações e tudo mais. Com isso, eu aumento muito a minha chance de intercorrências graves, né? Então, de fato, transportar um paciente grave, levá-lo para a radiologia, fazer contraste, aguardar fazer uma tomografia, isso pode ser que a gente perca minutos preciosos, né? E que, de fato, o desfecho do paciente seja selado nessa demora e nessa espera. O ultrassom, né, e o FAST, de novo, é não invasivo, não dependo de radiação ionizante e vou ter uma excelente acurácia para indicar a cirurgia no trauma. Como é que funciona o EFAST, né? Os autores falam, isso aqui tem meta-análise demonstrando 80% de sensibilidade e 99% de especificidade. O que quer dizer? Que quando eu acho um exame alterado, é porque tem alteração mesmo. E por isso é tão bom, né, tão útil para indicar uma laparotomia. Quando eu não encontro nada, uma sensibilidade tão baixa, bom, eu tenho que aguardar e eu acompanho melhor esse meu paciente. Eu posso, com ultrassom, né, repetir o exame, reavaliar, essa é uma das vantagens do método. E é, de novo, um exame focado, né, é um exame na visão crítica, né, objetiva, pensando na cabeça de um cirurgião que vai atender o trauma, então tem objetivos muito claros. O que é o objetivo do EFAST? Bom, é descobrir se meu paciente tem líquido livre dentro do abdômen, que indicamos laparotomia, é descobrir se eu tenho derrame pericárdico, né? E quando eu estou falando em trauma, derrame pericárdico quer dizer tamponamento, é saber se eu tenho um hemotórax ou um pneumotórax. Então, são condições ameaçadoras da vida, né, diagnósticos rápidos e imediatos, que vão me dizer o que eu preciso fazer com o passo seguinte. Preciso de uma laparotomia, preciso drenar o pericárdio, preciso drenar o tórax. Essas intervenções eu consigo ter um excelente rendimento com esse método. Esse aqui seria um protocolo de como aplicar o FAST, né? Tem o exame do FAST, encontro esses achados, líquido livre, abdômen, mediastino, tórax, paciente está instável, bloco. Se o paciente ainda está estável, posso aprofundar a investigação com uma tomografia. Se o meu exame de FAST é negativo, o que eu faço? O paciente está estável, eu observo, né? Posso indicar a tomo, posso repetir o exame conforme o cenário mudar. Se o paciente está instável, eu penso nas limitações desse método, talvez o sangramento, por exemplo, de reto peritônio, outro sítio, se eu vou ter condições de aguardar esse paciente para outro diagnóstico, daqui a pouco um lavado peritoneal, ou se eu vou ter que ir para o bloco também para tentar resolver a situação. Então vejam que é uma avaliação muito sucinta, né? Muito direcionada para a condição clínica do paciente e uma tomada de decisão. Lembrar de novo que o FAST negativo nunca é conclusivo.
né? O FAST é um exame proposto para identificar líquido livre, né? Para identificar, sendo trauma, identificar sangue. Ele não consegue me dar informações mais pormenorizadas, tipo, tem um trauma esplênico, tem um trauma hepático, tem um trauma de alguma outra estrutura que a gente consegue identificar. Ele não consegue dizer isso. Ele só enxerga sangue ou não. Quando ele não enxerga sangue, quando ele é negativo, não quer dizer que isso é conclusivo. Talvez simplesmente não tenha tido tempo suficiente para ter um sangramento de quantidade de grande monta que eu possa enxergá-lo. Então, eu faço negativo, mas eu continuo monitorizando o paciente e conforme a estabilidade dele ou instabilidade, eu tenho que readequar a minha avaliação, quem sabe repetir o exame, fazer atomo ou indicar uma laparotomia mesmo, de urgência. Quanto à anatomia, né, esses são os pontos que a gente vai estar avaliando quando vai fazer o exame do FAST. É uma avaliação, de novo, né, muito focada, é um exame bem mais direcionado do que a gente já vinha conversando dos anteriores, e agora a gente vai conversando sobre cada um desses passos que a gente vai olhar. Alguns autores começam nessa região aqui, no hipocôndrio direito, e vão fazendo uma sequência tipo horário, né, tipo o reponteiro de relógio, outros fazem primeiro o abdômen para olhar o tórax e tal. Eu não entro muito nessa discussão, cada um faz da maneira, ao meu ver, que achar mais adequado, mas eu tenho o costume de começar mesmo aqui no hipocôndrio direito, ir para o subcostal, e depois para o esplenorenal, ir para a parte da pelve, e depois estender, né, ir para o tórax. Pessoalmente, eu acho que é uma coisa prática, talvez tenha sido porque eu aprendi dessa maneira e só sei replicar da mesma maneira. O que é anatomia dentro do exame do FAST? De novo, o FAST é um exame que vai procurar líquido livre, né, que vai procurar sangue num paciente que tem trauma. O protocolo dele seria de um paciente que tem um trauma abdominal fechado, que eu estou vendo se tem sangramento ou não, e tem que indicar uma laparotomia. E o que é a anatomia disso aqui? Bom, que o acúmulo do líquido nas áreas pendentes dentro do abdômen, ele não consegue me dizer o que está sangrando, mas que o sangue se acumula de uma maneira previsível e em lugares progressivamente mais fáceis de eu encontrar. Primeiro local que eu consigo enxergar sangue é o recesso hepatorrenal, que seria a bolsa de Morrison ali, no hipocôndrio direito. Depois que aumenta o volume de sangramento, eu começo a enxergar também no recesso esplenorenal. Eles falam mais ou menos como se fosse uma questão de níveis de altura da coluna d'água, como se fosse uma espécie de cachoeira ou de prateleiras, em que primeiro acumula o sangue nesse ponto, que depois vai escorrer para esse ponto, que depois vai escorrer para a pelve. E com isso eu consigo identificar os pontos de sangramento do paciente, consigo identificar onde está o sangue acumulado e não o ponto de sangramento desse paciente que sofreu trauma. Destacam também a importância da posição do paciente. Daqui a pouco, por exemplo, fazer um Trendelenburg, quando eu estou fazendo esse exame, eu consigo ter um rendimento muito melhor para avaliar se tem sangue líquido livre nessas regiões. Daqui a pouco um Trendelenburg reverso pode ser interessante para eu achar sangue ali na pelve. Então, são maneiras práticas de eu conseguir identificar se há líquido livre ou não. Aqui outra questão da anatomia, eu achei esse esquema muito bom, é de uma aula que tem ali no YouTube sobre FAST. Eles falam de como é que eu vou reconhecer as estruturas, né? Então, o protótipo de líquido livre, né, de sangue, é uma imagem pretinha, é uma imagem anecoica. E como é que eu sei, não estou bem treinado com ultrassom, não estou seguro, né, para sair indicando laparotomia para ninguém. Mas como é que eu começo a reconhecer um padrão de doença? E o que eles falam é, quando eu tenho líquido livre fora das condições usuais, fora das condições anatômicas, quando eu tenho um líquido livre patológico, ele se acumula de uma maneira que a gente vai enxergar ângulos agudos, né? Fica aqui pontudinho esses pontos de intersecção das estruturas. E isso aqui seria um indicativo de um líquido livre não natural, né? Isso aqui é uma condição que não é normal no nosso organismo, a gente ter esses ângulos fechadinhos no ultrassom com o líquido. Ao contrário, por exemplo, quando tem um líquido dentro de uma víscera, né, como se fosse uma alça do intestino, quando tem dentro de um vaso, como a gente já viu, que ele fica bem delimitado, fica circular e tal. Então, eu consigo reconhecer conforme a distribuição que se trata de um líquido patológico, um líquido não esperado, um líquido livre, ao contrário do líquido dentro de um vaso, dentro de uma horta, por exemplo, ou dentro de uma alça do intestino. É uma dica bem rudimentar, mas é algo que é prático. Claro que à medida que a gente vai conhecendo o exame, a gente também sabe aonde procurar o líquido. Mas só de ter essa noção, essa ideia de como é que é o desenho do líquido quando ele está fora da úlcera, dentro dos outros órgãos, isso aqui já é uma dica interessante. Outra questão é onde a gente